a ação do movimento RBITT, Movimento Rendimento Básico de Todos para Todos, um grupo que pugna não apenas pela implementação do rendimento básico incondicional, porque essa é uma necessidade que estamos, e eu também, enquanto membro desse movimento, estou absolutamente convencido que é uma necessidade absoluta que a humanidade tem para o futuro, e que pode significar uma mudança fundamental para as nossas vidas, mas que implica também uma mudança espiritual, e daí a necessidade de fazermos este debate e de colocarmos também as coisas num ponto em que se possa dar um salto em frente para lá daquilo que são os partilhos em que nós vivemos hoje intelectualmente em relação à possibilidade do ser humano viver uma vida plena e satisfatória, eventualmente até sem trabalho. E, portanto, há aí um campo que é importante estudar e compreender. Depois, porque temos também implicações para o futuro que vêm do campo da economia, e aí as mudanças que se avizinham, quer ao nível da economia, mas também os riscos para o ambiente e as evoluções tecnológicas, levam-nos a pensar que nós temos basicamente dois caminhos para o futuro. E digamos que aquilo que é a minha percepção enquanto macroeconomista é que nós temos duas possibilidades de equilíbrio no modelo para o futuro da humanidade. E, portanto, estamos a caminhar para uma delas. Uma dessas possibilidades é, eventualmente, usando o rendimento básico incondicional, usando a solidariedade entre os seres humanos e mudando em muito a forma como nós nos comportamos no dia-a-dia, tornar o mundo numa casa comum para todos e podermos viver em conjunto os tais 9 mil milhões que parece que vamos ser dentro em breve. E para isso é necessário que as pessoas tenham rendimentos e possam viver a sua vida plenamente, como disse há pouco. Mas existe uma outra possibilidade, existe um outro mundo possível, também em equilíbrio, que é um mundo em que, eventualmente, não há rendimento básico incondicional nenhum e cada um salva-se como pode. Aliás, parece que a humanidade está bastante habituada a isso. E, portanto, nesse mundo, o equilíbrio que será atingido é um equilíbrio em que, se calhar, os 80% que no futuro poderão eventualmente não ter emprego devido à enorme substituição de postos de trabalho por máquinas, por robôs, e há poucos dias o presidente do Deutsche Bank dizia, muito alegremente, que vamos substituir todas as pessoas que se comportam como robôs por robôs. E, portanto, obviamente faz todo o sentido em termos de lucro económico. Portanto, se nós não estivermos atentos e se não houver um movimento que altere esse equilíbrio, para onde iremos caminhar seguramente será para um modelo de equilíbrio em que há espaço na economia mundial para cerca de 1.000 milhões de pessoas. O que até está em linha com aquilo que historicamente acontecia. A Terra, apenas há 2 séculos para cá, tem números superiores a isto. Portanto, é perfeitamente plausível que os seres humanos possam vir no futuro a ser só 1.000 milhões ao cimo da Terra e, portanto, viverem num equilíbrio macroeconómico em que não há, de facto, problemas gravíssimos de desemprego, não há problemas gravíssimos por fome, por desesperos de toda a ordem, etc. Pois, só temos um pequeno problema. Para chegar lá temos que matar mais de 80% da população mundial, o que é capaz de ser, no mínimo, uma notícia desagradável para nós enquanto seres humanos. Portanto, basicamente existem 2 equilíbrios macroeconómicos possíveis, estão à nossa frente. Agora, é também nossa missão perceber que é assim e escolher qual é a intervenção que estamos dispostos a ter para evitar que o modelo macroeconómico vingue
e que daqui a alguns anos seja nesse paradigma em que nós ou os nossos filhos ou os nossos netos venham a viver, seja um paradigma macroeconómico em que haja uma destas soluções. Por mim, já fiz a minha escolha, obviamente acredito sinceramente que a esmagadora maioria daqueles que aqui estão também já compreenderam isso e já fizeram a vossa escolha em termos de opção pela solidariedade, pelo contributo para uma humanidade que seja mais realizada em todo o seu potencial, através de uma solidariedade entre todos os seres humanos, independentemente de raças, etnias, religiões, etc. Bom, e temos uma possibilidade que se abre em que, digamos que o capitalismo mais selvagem, porque eu não acredito que seja todo o capitalismo, mas o capitalismo mais selvagem, triunfe e leve a que, obviamente, o desespero, a fome, a insegurança se apodere das sociedades humanas e, no fim da linha, o caminho seja um caminho de eliminação pura e simples de cerca de 85% da população mundial atual. O que é algo que, no mínimo, nos devia deixar a todos extremamente preocupados. E, portanto, só há dois caminhos, e para quem é de macroeconomia isto é muito claro, só há dois caminhos possíveis com aquilo que é a transformação tecnológica. Portanto, estando em desequilíbrio, e enquanto estivermos em desequilíbrio, temos que caminhar para um equilíbrio. Portanto, só vai haver uma destas duas possibilidades para chegarmos a um equilíbrio de longo prazo. E, portanto, aquilo para que vamos caminhar será para uma destas situações. Portanto, temos todos que pensar muito bem para qual é que realmente queremos ir e qual pode ser o nosso contributo para esse caminho. Pela nossa parte, temos uma solução, muitas vezes em conversas, em palestras, em conferências, em debates sobre o rendimento básico incondicional, tem sido apresentado sempre como várias dificuldades, e reconheço que há dificuldades associadas à implementação de algo tão revolucionário como o rendimento básico incondicional, dificuldades económicas de ordem prática, eventualmente com as sociedades que o fizerem com aumento de importações, as sociedades que o fizerem com tensões inflacionistas, mas e tem recorrentemente sido notório que existe uma grande tendência de pessoas com responsabilidades na área que estudaram o assunto para dizerem que aqui chegados o que nós precisamos é fazer mais estudos, estudar muito mais e continuar a estudar e de preferência provavelmente nunca implementar nada e ficar a estudar o resto da vida. Estudar é importante, estamos numa universidade e portanto obviamente estudar é importante e fazer esses estudos será importante, fazer experiências é importante, mas aquilo que eu reconheci pessoalmente no modelo de rendimento básico incondicional de todos para todos é um modelo de financiamento que pode ser aplicado a muito curto prazo e, portanto, sendo um modelo de financiamento que tem equilíbrio porque pega naquilo que é diretamente a receita dos rendimentos e, portanto, a partir das receitas de rendimentos. Hoje, expressas, por exemplo, no IRS, mas alargando a base para todos os rendimentos, portanto, sem exceção. E pegar nesses rendimentos e entregar às pessoas de forma automática com a participação do Estado apenas para validar o processo, mas sem o Estado, ou pior ainda, sem os governos poderem, por opção política, interromper o funcionamento do modelo, pode ser, é definitivamente um modelo que tem capacidade para, no curto prazo, vir a ser implementado. E, portanto, é por isso que eu defendo este modelo e que vos aconselho a todos. Obviamente não é possível dar uma explicação cabal sobre o modelo em 5 minutos ou em 10 minutos, mas aconselho-vos a todos que aqui estão presentes a passarem nos sites onde estão estas explicações dadas, compreenderem melhor aquilo que são os modelos de financiamento, a forma de funcionamento e a possibilidade que está associada a este modelo de funcionamento para a aplicação do rendimento básico incondicional. E até aqui falamos daquilo que são e alonguei-me mais até do que gostaria, daquilo que são as questões fundamentais pelo lado da economia. Mas há outras questões
que têm a ver com a própria natureza humana, que têm a ver com a nossa espiritualidade, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e como somos ou não solidários uns com os outros, que nos obriga a fazer uma reflexão profunda. E para isso, nada melhor do que no âmbito deste ciclo de seminários sobre a esperança no rendimento básico incondicional, que hoje termina, mas que teve dois seminários realizados no ISCTE nos últimos 2 dias, nada como, neste âmbito, termos especialistas e pessoas que têm muito conhecimento nesta área espiritual e que nos podem dar pistas sobre como pode a humanidade dar a volta a esta situação e como é que isto como é que poderemos, a esse nível espiritual, dar um contributo para que um tal modelo macroeconómico em que os nossos netos vivam seja um modelo em que todos possam viver e que não seja preciso matar 80 e tal % da humanidade. Para isso, tenho o privilégio de ter aqui comigo na mesa o Dr. Jamal Anacleto, do Centro Lusitano de Unificação Cultural, o professor Paulo Mendes Pinto, diretor da área de Ciências das Religiões da Universidade de Lusófona e um querido amigo, pessoal, já agora, e agora o doutor, peço desculpa porque agora tenho mesmo que o socorrer da cábula e portanto, fui apanhado, podem anular o teste. O doutor Akbar Sayed, Akbar Sayed. Pronto, eu peço que depois do início da sua intervenção repita o seu nome, porque é com certeza importante que as pessoas percebam, e a doutora Fáuzia Ibrahim, a quem dou as boas-vindas, agradeço a vossa disponibilidade num dia complicado como é o dia de hoje, para estarem aqui, para partilharem o vosso tempo connosco, a vossa sabedoria connosco. Muito obrigado. Ambos são representantes da comunidade islâmica de Portugal, da Mesquita Central de Lisboa e, em particular, da comunidade da Comissão de Solidariedade que trata do Zakat e que com certeza nos explicarão exatamente como consiste, até porque tive a oportunidade na conversa antes do início da conferência de perceber que eventualmente até aquilo que alguns irmãos muçulmanos fazem até estarão a fazer pensando que será outra coisa do que aquilo que seja o que deveriam estar a fazer, e que depois passam até a minha informação. Nós temos aqui o privilégio de trabalhar com 2 comunidades islâmicas, mas que são comunidades islâmicas na Tapada, quer na Tapada dos Mercês, quer na Amadora, onde temos acompanhado muito, que são de alguma maneira comunidades pobres e que têm, onde há muitos problemas sociais, que são obviamente comunidades muito dignas e onde temos encontrado gente também muito boa e que são cidadãos portugueses, hoje a maior parte deles, de pleno direito e completamente integrados na nossa sociedade, que é também, digamos assim, um privilégio que Portugal tem sabido manter, é conseguir fazer esta integração de todos na nossa sociedade, que é de todos também. E portanto aí penso que a Mesquita Central e a Comunidade Islâmica de Portugal têm tido um papel extraordinariamente positivo para possibilitar que isso seja uma realidade. E expresso desde já muito obrigado pelo vosso trabalho. E portanto, acho que já chega para a minha intervenção e, portanto, vou-me moderar a mim próprio e passar a palavra ao Dr. Jamal Anacleto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, antes pela sua intervenção, foi excelente e julgo para todos muito esclarecedora. Permito-me saudar a todos, é com alegria que aqui me encontro, agradeço o convite dos organizadores e saúdo também os colegas de mesa. E tentarei ser sintético, pedindo ao moderador que, quando faltarem 5 minutos, tenha sido os cortes, se não tiver alargado mais, ou qualquer outro modo que sirva para avisar. Muito rapidamente, a organização que eu dirijo, em publicações, livros e revistas de 95 e de 96,
apresentou ideias com contornos muito semelhantes ao do RBI, coisa que, por isso, simplesmente desconhecíamos que fosse defendido. Havia algumas ligeiras diferenças, pequeninos aspectos de divergência e, sobretudo, não tínhamos estudos por especialistas nas áreas económicas e financeiras quanto à fundamentação, em termos de implementação prática, da viabilidade da implementação prática deste modelo que, quando tomamos conhecimento, como disse com surpresa, lhe aderimos rápida e espontaneamente, porque nos parece algo fundamental para o futuro da humanidade, e falo do futuro próximo, não no futuro longínquo ou sequer de médio prazo. São várias as razões pelas quais nós entendemos que um sistema como o RBI, ou qualquer outro nome, porventura se convenciona, o importante é o conceito e não o nome, são várias as razões, dizia, pelas quais ele nos parece fundamental. Em primeiro lugar, uma razão que tem sido amplamente apresentada e julgo que terá sido discutida nas duas sessões anteriores e, portanto, sobre as quais, relativamente à qual eu serei muito breve. É que, evidentemente, é chocante e não pode deixar de ser uma preocupação e uma responsabilidade de toda a comunidade que haja pessoas em situações precárias, em situações de carências absoluta, de carência extrema das coisas fundamentais da vida. E quando digo as coisas fundamentais, é aquelas que dizem respeito, pura e simplesmente, à sobrevivência. Nós não podemos ignorar isso como se fosse algo que é o azar ou a inabilidade de alguns e nos fosse alheio. Nós entendemos, e convictamente, que tudo é interdependente, tudo está interligado, partilhamos a mesma vida, partilhamos a mesma substância, os mesmos recursos do planeta, do universo em que estamos, e que há uma consciência coletiva que se vai formando com os seus aspectos positivos e outros negativos, e que todos somos corresponsáveis nisso. E se nós nos permitimos usufruir e achamos normal das conquistas, dos progressos, das benfeitorias que outros à nossa volta vão fazendo, não faz sentido. Nós não podemos querer ter apenas direitos sem termos deveres. Não faz sentido que não assumamos também coletivamente o facto de haver pessoas em carência extrema e sem mecanismos de poder ultrapassarem essa carência a que estão reduzidos. Pessoas que nascem em meios extremamente precários, pessoas que, com uma idade já avançada, não têm emprego, estão completamente enclausuradas em dívidas impagáveis e que olham para os anos que lhe restam de vida, obviamente com o maior desânimo e angústia, porque também é na altura em que mais lhes faltarão as forças vitais. E, portanto, esta razão só por si, julgo eu, seria suficiente para encararmos com muitíssima, máxima atenção um mecanismo como o do RBI. Mas a isto acrescem outras razões. Uma delas, que penso talvez ter sido menos falada, é a da insustentabilidade da civilização que estamos a criar. E quando digo aqui insustentabilidade, não me refiro apenas, nem neste caso, sobretudo, à insustentabilidade económica e à possível carência de recursos para o aumento populacional e para a exploração intensiva e tantas vezes absurda e tantas vezes destrutiva e irrazoável que deles temos feito. Isso já foi apresentado e bem por muitos estudiosos e apenas me resta mostrar a minha total concordância. Mas a nossa civilização está também a tornar-se insustentável pela tremenda complexidade que ela está a assumir. Nós somos hoje rodeados, nós estamos hoje imersos numa rede de obrigações, tantas delas completamente inúteis. Nós temos que preencher papelada, nem que seja digital, apenas porque sim, apenas para justificar a existência de trabalho, apenas para fazer relatórios de produtividade e depois haver relatórios sobre esses relatórios de produtividade e depois haver fiscais sobre os relatórios, acerca dos relatórios de produtividade, que vão ser ainda inspecionados por outros. Nós temos hoje um sistema fiscal e o RBI, como sabem, em muitos dos mecanismos que têm sido estudados, simplifica
radicalmente a questão fiscal, nós hoje temos um nunca acabar de penalizações e de deduções, que obviamente, pensemos nisto, servem àqueles que estão numa posição mais favorável. Não é o Sr. Joaquim, com 85 anos, que tem um estabelecimento numa pequena aldeia, que vai saber beneficiar dessas deduções. Mas uma grande empresa, com aqueles que têm ao seu serviço, certamente vai beneficiar disso da forma mais maximizada. E, hoje em dia, em todas as áreas do conhecimento humano, espartilhadas que estão, cada vez mais há especialização, que nos torna, assim, uma espécie de, peço perdão pela expressão, assim, uma espécie de mulas que temos que ir com balas, apenas orientados para um pequeno segmento que conhecemos da imensa complexidade do mundo, da rede de obrigações que criamos. E deve-se dizer que isso está muitíssimo ligado a uma expressão que também é forte, mas que eu peço mais uma vez licença para utilizar, que é a alienação, o vício, para não dizer a pancada, do trabalho. Em tempos, era muito usado a noção de que as pessoas preferiam o ter ao ser. E isso continua em parte a ser verdade. Mas o grande paradigma destes tempos, a meu ver, já não é tanto o ter, mas o fazer. E aquilo que está ligado ao produzir e ao consumir. Disso é verdade que nós temos que produzir e consumir, porque há necessidades incontornáveis. Nós temos que ver essas necessidades satisfeitas e, portanto, tem que haver produção e cada vez mais produção para fazer face a essas necessidades. Isto, quanto a mim, é inteiramente uma falácia. Há imensas pseudo-necessidades que são puros artifícios, que nos obrigam a acreditar, ou que nos levam, que nos induzem a acreditar que são realmente necessários, quando são completamente prescindíveis, quando, em última instância, até infernizam a nossa vida. Quando são apenas vícios, como as drogas de que se fala, ou como o café, que eu não devia consumir, mas consumo, ou tantas outras coisas que nós censuramos. Mas o vício da produção, do consumo e da produção cada vez mais acelerada, até pontos extremos e insustentáveis, isso ainda é considerado como um mérito e não como aquilo que realmente é, como um vício, como uma paranoia, como uma alienação por aqueles que querem sempre mais lucro, que querem sempre mais poder. E esta é uma nova forma de escravatura, na qual muitos de nós, sem disso sabermos, na qual muitos de nós, sem disso sabermos, estamos a ser escravos. Não tanto uma escravatura, como as que existiram tão lamentavelmente no passado, e enfim, ainda hoje, em alguns casos existem. Mas uma escravatura diferente. Uma escravatura autoimposta. A pessoa que se obriga a si mesma a trabalhar cada vez mais. A produzir cada vez mais. A dar a resposta absurda, não se sabe porquê, para não sei o quê, progredir na carreira e essas coisas que se arranjam. E em que nós somos polícias de nós mesmos. Em que, como está estudado, entramos em stress, e pior do que em stress, em depressão e em baixa autoestima, por não conseguirmos produzir mais, por nos exigirmos cada vez mais, por estarmos numa contínua competição, não apenas com os outros, como no passado, mas connosco próprios. Nós, hoje, em muitos sítios de trabalho, somos colocados perante isto. E isto está na mentalidade humana. Todos os anos tem que se trabalhar mais 5%. Sempre mais 5%, o que é um absurdo. Era como se eu me impusesse que tinha que carregar cada vez mais peso. Não é? Para o ano são 50, no ano a seguir são 100, e um dia eu teria que carregar 500 quilos. Ou tinha que correr cada vez mais até chegar a Lisboa ao Porto em 10 minutos. Isto é uma completa insensatez. E as pessoas, ao estarem presas, e presas tantas vezes voluntariamente, embora de modo inconsciente nisto, estão a ficar impossibilitadas de se abrirem a outras realidades. A outras realidades muito mais relevantes, muito mais satisfatórias,
muito mais plenas, muito mais contingentes, realidades culturais e espirituais. Ao tempo com a família, com os amigos, ou ao tempo até, que não tem nada de mal, vamos acabar com aquela história da fienda do vai trabalhar malandro. Até há a possibilidade de não fazermos nada. Porque todo o mundo, se repararmos, toda a natureza, é feita de ciclos. Há noites e dias. Há contração e expansão. Há maré enchente e vazante. Expiramos e inspiramos. Mas a nossa civilização, absurdamente, quer só expirar. Quer só expandir-se. Quer só ser enchente. Isto é contra tudo o que é a natureza. Isto, inevitavelmente, levará a uma inclusão coletiva que, já em muitos casos, é uma inclusão individual em muitas pessoas que, pura e simplesmente, não suportam as regras de competição consigo próprias, em grande medida, que lhes são impostas e a que aderem. E as pessoas têm que se libertar disto. Primeiro, para serem mais felizes. Poder-se-á dizer, bem, mas ninguém pode ser obrigado a ser feliz. E eu acolho esse argumento com toda a razão. Mas há o problema, já evocado, aqui pelo moderador e por várias pessoas, de que cada vez mais, neste sistema atual, neste atual paradigma económico, haverá legiões de desempregados. As pessoas ao longo da história já se guerrearam por 1001 razões. E hoje guerreiam-se para progredir nas carreiras, para conquistar um lugar de desfile ou de proeminência nos trabalhos. Mas em breve haverá guerras para ter um emprego. Porque por muito que se inventem trabalhos completamente desnecessários, e há muitos trabalhos que só existem para chatear as pessoas. É mesmo, eu sou um exemplo disso. Permitam-me este parênteses. Eu tenho dois tipos de trabalho. Um trabalho profissional e um trabalho extraprofissional. Um trabalho numa organização de âmbito espiritual e cultural. E dá-se este aspecto insólito. Permitam a referência pessoal, mas porque me parece importante. É que eu ganho por um trabalho que eu acho que não serve para nada, serve para chatear outras pessoas e a mim próprio, e pago para fazer um trabalho que eu acho que é imensamente útil. O que, quanto a mim, ilustra perfeitamente o emburcamento, o ao contrário, o ao inverso dos valores da nossa sociedade. Mas dizia eu, as pessoas têm que trabalhar menos. Não têm que trabalhar mais. As pessoas têm que trabalhar menos, quanto mais não seja por uma razão de equilíbrio social. É que se continuarmos a trabalhar 8 horas por dia, não vai haver emprego e não vai haver subsistência. Temos que começar a trabalhar menos. Tem que se dividir o trabalho para haver subsistência para todos. Através do RMI, do RBI, e enquanto for necessário, e também para suprir necessidades coletivas, necessidades reais que existem, não as inventadas, para dividir o trabalho. E, portanto, a solução é, em vez de trabalharmos 8 e tantas vezes 10, 12, 15 horas, em termos profissionais, obrigatórios, passamos a trabalhar 5, 4, 3, 2. A dignidade não nos é concedida por sermos um profissional. Dizia o professor Agostinho da Silva, e muito bem, quando se pergunta a uma pessoa o que é que ela é, eu se calhar já não estou a olhar muito, o que é que ela é, a pessoa diz é engenheiro, é médico, é sapateiro, a pessoa não diz eu sou um homem, sou mulher, penso isto, penso aquilo, a pessoa define-se por aquilo que se faz. Como se fosse uma máquina. As máquinas é que se definem por aquilo que fazem. E nós estamos a tornar todos, neste ciclo, nesta máquina infernal de produção e de consumo, nós estamos a tornar parafusos. Estamos a tornar peças de uma engrenagem infernal que nos vai dilacerando. As reformas, em vez de diminuírem, na sua idade, estão a aumentar. Há tempos eu ouvi uma pessoa na televisão, não posso calar a revolta disto, que estranhava porque é que havia pessoas com 80 anos não queriam continuar a trabalhar. Provavelmente ele não se levanta às 6 da manhã para vir de que é luz, para se arrastar com uma marmita e depois chegar lá às 9 da noite e cair para o lado depois fazer a comida para os filhos no outro dia. Certo? Mas isto existe. E existe para muitas pessoas num país privilegiado como é Portugal. Num país privilegiado como é Portugal. Porque Portugal é dos melhores países do mundo para viver. Isto não é nenhum apelo nacionalista. É que, infelizmente, em Portugal é um país em que há relativa paz. Em que não há muitas situações de miséria. Em que se vive medianamente, em termos médios, vive relativamente bem. Certo? Imaginemos tantos outros países. E, portanto, temos que trabalhar menos. E temos que trabalhar menos indo contra este modelo absurdo da nossa
da nossa civilização ocidental, pseudo-superior. A civilização ocidental tem coisas boas? Tem, sim, senhor. Mas, porque estamos imersos nelas, muitas vezes não vemos os seus defeitos. Esta loucura do trabalho a todo custo, exportamos para outros países, como o Japão, etc., é uma doideira nossa. Nós achamos que somos superiores. Olhem, por exemplo, aproveitando a presença dos nossos amigos da comunidade islâmica, nós hoje, infelizmente, olhamos o Islão do lado. Deveríamos olhar. As pessoas sabem, preocupavam-se em saber o que se fez nas cruzadas. Quantas pessoas sabem que houve antropofagia nas cruzadas? Que se deixavam aldeias inteiras como tochas humanas? Que nós, ocidentais, europeus, colonizámos, extirpámos todo o tipo de recursos, dizimámos etnias, religiões, culturas multimilenares. Há religiões em vias de extinção. E nós achamos que somos um modelo de tolerância, que somos um modelo para o mundo. Fazem-se critérios, fazem-se inquéritos de qualidade de vida. Mas o que é a qualidade de vida? É eu ganhar para suprir luxos? Eu posso ter muito dinheiro e ser completamente infeliz. E posso ter menos dinheiro e não estou a fazer a apologia da pobreza. Estou a fazer a apologia da frugalidade, do equilíbrio. Do equilíbrio. E para terminar, porque eu não sei quanto tempo é que já falei, mas eu entusiasmo-me assim, já vou por aí fora. Nós precisamos também de estar sem a obrigação de fazer coisas para termos um espaço interior, para nos edificarmos, para fazermos outro tipo de produções. Produções de criatividade, produções de conhecimento. Porque é que não há tempo para sermos artistas, escritores, contempladores da natureza, amigos dos animais, empenhados em coisas solidárias, nas miríades de coisas que há. E que nós choramos, uns mais, outros menos, na televisão, mas depois continuamos na nossa vida. Nós precisamos de nos fazer isso. Precisamos de parar. Todos sabemos. Se estivermos sempre ocupados, há uma altura em que não conseguimos mais. Temos que dormir, temos que descansar, temos que parar. E nós temos que também parar e descansar e dormir. Isso que chamamos absurdamente ócio, mas que é a lei normal do modo como funcionam os organismos, como funciona a natureza, nós precisamos de espaços, entre aspas, vazios, onde há uma plenitude maior. E onde podemos criar, conhecer coisas inimagináveis. Nós, por exemplo, permitam-me levar para o campo da espiritualidade, porque aliás está proposto no tema. Que religiões é que nós conhecemos? Que religiões é que nós conhecemos? A pessoa diz, nasceu em Portugal, é católico, nasceu em, sei lá, no parte da Alemanha é protestante, nasceu na Argélia é islâmico, nasceu na Índia é, entre aspas, hinduísta, etc, etc, nasceu na Tailândia é budista. E as pessoas saberão exatamente o que é que sequer a sua religião afirma. Sabem o que é que as outras religiões afirmam? Não é isso interessante, não é isso importante. Se as pessoas regem os seus atos e pedem auxílio a poderes, digamos, religiosos, não será bom interessarem-se e saberem exatamente o que é que estão a falar. Nós podemos ir criticar os protestantes ou os islâmicos ou achamos que o Buda era um senhor gordo que estava lá sentado sempre, porque, enfim, provavelmente comia demais. Não sabemos quais são os pilares do Islão, quais são as diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, o que é o budismo, o que é o hinduísmo, o que é que disseram os grandes pensadores do passado e do presente e do futuro próximo, aqueles que aguardam hoje e talvez estejam sufocados em obrigações profissionais, mas que têm os seus valores, as suas criações, as suas ideias, os seus valores novos e que estão sufocados numa rede de obrigações e desperdiçam aquilo que de melhor há dentro de si, dentro de todos nós. Era isto, peço desculpa. Muito obrigado. Obrigado.
Só dizer que, portanto, vamos ouvir os oradores e depois, naturalmente, haverá um espaço para perguntas e respostas, mas gostaria que primeiro ouvíssemos todos os oradores da nossa conferência. Muito obrigado. Boa tarde a todos e, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da mesa, agradecer aqui ao José Paulo Oliveira ter-me desafiado para aqui e agradecer a todos terem conseguido chegar ao Campo Grande no dia de hoje. Eu aproveito para dizer que isto não são nódulas, é suor de vida. Não é que seja muito importante, mas eu gostava de começar a minha breve intervenção por nos remeter logo à partida, através de uma brincadeira, para aquilo que é, no fundo, que eu acho que é o fundamental. Quando nós estamos a falar aqui sobre este rendimento básico e incondicional, eu acho que nós, culturalmente, criamos de forma inevitável uma série de mal-entendidos que fazem com que não consigamos sequer compreender o que é que está em jogo. E eu vou dar um exemplo de um professor nosso aqui da área de Ciência das Religiões, que no ano passado decidiu organizar um encontro, um colóquio, que tinha como mote "Não tenho tempo", enquanto exclamação, ponto de exclamação, não tenho tempo. E o que ele pretendia era levar as pessoas a refletir para muito do que foi falado aqui, que é, no fundo, esta ditadura do tempo, da produtividade, do ter que estar constantemente a fazer alguma coisa, e mais do que ter que estar constantemente a fazer alguma coisa, é o ter que estar constantemente a demonstrar que se está a fazer alguma coisa, e, portanto, no fundo, este ritmo que nós andamos a sobrebarros no nosso dia-a-dia, que muitas vezes quase não nos deixa respirar. E o que foi interessante foi que, apesar dele ter, acho eu, definido muito bem os títulos, os temas, o texto introdutório que definia o que é que se ia fazer, nenhum dos oradores conseguiu pegar exatamente no tema, e o que nós assistimos foi a um churrilho de gente a apresentar as suas técnicas, isto é, como é que conseguia, apesar de tudo, gerir o seu tempo. E mostrar como grande prémio que até conseguiam mandar e-mails enquanto estavam a guiar, etc, etc, etc. Isto é, não houve a capacidade para perceber o que é que era pretendido. E as palavrinhas estavam lá. O texto estava lá. Estávamos a falar todos o mesmo português, estávamos a usar as mesmas palavras, aparentemente o léxico era o mesmo, mas a semântica era radicalmente diferente. Pensávamos que estávamos a falar todos do mesmo, mas não. E se não nos percebemos uns aos outros, nada melhor do que, já que o José Manuel entrou em pequenas confissões pessoais, eu entro também. E eu, nos últimos tempos, tive uma grande mudança na minha vida. Uma grande mudança na minha vida foi o ter passado a ter em casa mais 2 seres que habitam comigo em casa, comigo e com o resto dos seres que já lá estão, mais 2 mamíferos, que são 2 gatos, 2 felinos. E ter percebido o que é aquilo que se pode ler em qualquer Wikipédia, que é os felinos dormem entre 18 e 20 horas por dia. Mas a questão é a prática e a forma ostensiva como, quando eu chego a casa, o gato não se levanta. E se eu quiser dar coxinha ao gato, eu vou ter com o gato à cama dele, onde ele está, ou possivelmente à minha, ele está a dormir. Está nas suas 18 horas, que ainda não terminaram, e há de continuar. Enfim, e constantemente saem aqueles relatórios, aqueles estudos que dizem que nós dormimos pouquíssimo e depois temos, enfim, todas as complicações de umas mais psiquiátricas, outras mais psicológicas, em que muitos de nós caímos e talvez a resposta para a questão que o José Paulo lançou ao início, dos 2 quadros possíveis, seja um bocado complicada, porque se há aspecto que nós, enquanto espécie e enquanto culturas, enquanto civilizações, demonstramos ao longo da nossa história, em especial do último século, é que nós mantemos com muita eficácia. E, portanto, se temos 8 mil milhões a mais, exatamente, somos muito bons a matar. Somos muito bons a matar. Portanto, os desafios que se colocam à nossa frente pelos próximos anos
e muitos deles já tivemos uma pequena assunção da nossa incapacidade de dar resposta com a crise migratória dos últimos anos. Enfim, a resposta ao limpar a população não é tão ridículo quanto isso. Esperemos que não aconteça nada desse género, mas não será a primeira vez. Portanto, passando agora ao lado mais a sério da minha conversa, eu gostaria de pegar neste tema, no fundo, através de uma duplicidade, porque a riqueza de possibilidades hermenêuticas que o universo religioso nos dá permite-nos, grande parte das vezes, olhar para uma realidade religiosa e, mediante uma interpretação, chegar a A e, mediante outra interpretação, eventualmente chegar ao oposto de A. E não nos é difícil olhar para o universo religioso, e não é preciso ir à Zakat islâmica, não é difícil chegar ao universo religioso e percebemos, por exemplo, que em Portugal, com a crise dos últimos anos, se não fossem muitas instituições religiosas, muita gente teria ficado muito abaixo do limiar mínimo de pobreza e, se houve fome, teria havido muito mais, se houve muita desgraça, muito mais teria divulgado. Enfim, não importa fazer aqui um historial das metodologias tipo Zakat que as grandes religiões têm e obtiveram. O cristianismo hoje em dia está um bocadinho depurado dessas práticas, dessas mecânicas, mas também já as teve. Nós temos na nossa cultura um sem número de aspectos que vêm do universo religioso que valorizam, por exemplo, a questão que é transversal ao universo religioso, pelo menos ocidental, para não entrar em questões linguísticas que o Oriente nos traz, mas que é, no fundo, a questão dos humanidade, a questão de fraternidade. Enfim, em todas as religiões monoteístas, no fundo, a forma mais legítima de um crente se referir ao outro é como irmão. Isto é, no fundo, ir ao encontro de um princípio que é óbvio, e por ser óbvio, merece a pena dizê-lo, porque muitas vezes esquecemos do óbvio, que é, poderíamos dizer, usando uma linguagem quase técnica, em sede de criação, o Criador criou todos iguais. Não é? Quando vamos às narrativas religiosas, ou mesmo às mitológicas sobre a criação, nunca aparece que Deus criou agora uns e depois criou outros, Deus criou agora uns que trabalham mais, uns que trabalham menos, uns que vão ser mais ricos, uns que vão ser mais pobres, enfim, já lá iremos um bocadinho e depois, de facto, há desvios que levam a interpretações nesse sentido. Mas em sede de criação, portanto, de facto, perante o Criador, não só não há rico, não há pobre, enfim, como o texto cristão diz, não há grego, não há gentil, não há judeu, não há romano, enfim, podíamos agora seguir por aqui, no fundo, em demonstrações que as temos, muitas vezes teóricas, sim, podemos dizê-lo, de igualdade. Isto é, de uma emanação perante aquilo que é o essencial, que é, no fundo, o estar perante a ideia de criação, perante o Criador. Mas, enfim, a nossa sociedade está, ao longo dos séculos, foi-se constituindo com instrumentos, muitas vezes informais, outras vezes formais, que possibilitam, no fundo, até as questões de redistribuição de riqueza. Nós, na nossa sociedade, hoje já o perdemos, mas na maioria dos países europeus, até a primeira metade do século XX, estava consignado nos textos legais o direito ao respiro. Isto é, o direito de entrar em propriedade privada para colher aquilo que ficou depois de o dono ter colhido aquilo que ele queria colher em primeira colheita, para lhe dar rendimento. Isto é, a própria noção de propriedade vem de um passado que não é muito distante, vem de uma possibilidade, não é de gerar economia, mas é de gerar subsistência. Isto é, a nossa sociedade, e este é apenas um exemplo, seja a nível religioso ou não, foram-se desenvolvendo mecanismos de proteção, no fundo, do mais desfavorecido e, acima de tudo, mecanismos que entram pela própria noção de propriedade privada e, no fundo, fazem com que um privado possa ser útil e usado pelo coletivo. Era por aqui que eu gostava de passar para o segundo aspecto desta relação, que pode parecer um bocadinho dupla
do universo religioso, no fundo, com a questão do trabalho, se quisermos. Porque temos também depois um outro lado. Temos um outro lado que eu acho que é um dos aspectos na tal hermenêutica do rendimento garantido incondicional, é um dos aspectos que leva a alguns mal-entendidos. É que nós temos uma cultura, e aí vem muito do universo religioso, em especial de uma certa interpretação, nós temos uma cultura que valoriza o trabalho, ou melhor, que hipervaloriza o trabalho. Eu gosto sempre, quando falo de trabalho em universo religioso, gosto sempre, para me picar a mim mesmo, até, de referir um mito sumério, que é um mito sumério, enfim, com cerca de 5.000 anos de idade, e com uma língua que nós não sabemos sequer de onde veio. Portanto, a garantia de certa tradução é quase nenhuma. Contudo, apesar desta diferença linguística e de 5.000 anos de história, o mito diz-nos que, a certo momento, os deuses de segunda categoria, significando muito, decidiram fazer greve. Decidiram fazer greve porquê? Porque os deuses de segunda categoria trabalhavam para os deuses principais. E qual foi a solução para o descontentamento desses deuses que fazem greve? A solução foi criar uns outros seres, o homem, que vai cumprir então as tarefas de trabalho que esses deuses faziam. Portanto, o homem é criado para trabalhar para os deuses. O que é interessante é que, na tradução mais à letra do primeiro versículo deste mito, a expressão que lá está é, de facto, em termos de condição humana, brutal e ajuda-nos a perceber o que é que está em jogo na nossa mentalidade numa longa duração de milhares e milhares de anos. O que o texto possivelmente dirá é: quando os deuses eram homem, os deuses sofreram. O ser homem é a categoria de trabalhar e pela quantidade de trabalho, de sofrer. Não há uma palavra no sumério para designar o trabalho que os deuses fazem. Não, é quando os deuses fizeram de homem. Enfim, e a partir daqui temos uma tradição imensa de textos religiosos, até ao Gênesis bíblico, em que o trabalho, de facto, é fácil nós interpretarmos o aparecimento do trabalho nas narrativas como um castigo. Como alguma coisa que é, no fundo, o resultado de uma falha. Vamos pela expressão mais cristã católica do pecado original e da queda ou não, mas o trabalho de duas formas. Por um lado, o trabalho é uma obrigação, porque é uma continuação da criação. Deus não cria o mundo completo, o mundo está em constante criação e o homem faz parte, integra-se nesse correr constante do mundo, nessa recriação constante do mundo. O homem integra-se trabalhando. A forma que há para participar da criação é trabalhar. Finalmente, este aspecto é reforçado, no fundo, com a teologia do dom, porque o trabalho dá riqueza. E, portanto, numa leitura que o mundo protestante, através do calvinismo, vai apanhar, a prosperidade é, obviamente, o reflexo de que se está no caminho certo. Isto é, a prosperidade é a imagem de que Deus acumula com riqueza os céus. Enfim, o texto bíblico fundamental que vai ser usado pelas teologias judaicas, pelas teologias protestantes do século XVI, calvinistas, ou até hoje em dia pelas igrejas neopentecostais que recriaram isto numa expressão que se chama a teologia da prosperidade, é, no fundo, o livro de Jó, em que a riqueza é sinónimo da eleição. Isto é, quem detém riqueza, detém-na, logicamente, porque Deus o permite, porque Deus o possibilita. Portanto, o de ter riqueza, o ser rico, o ter muito resultado de trabalho, é sinónimo de vir a obter no juízo final a salvação. E, portanto, o estar integrado, ou integrar o trabalho numa teologia relativa à criação, isto é, o trabalho ser a obrigação de continuadamente terminar a criação de Deus, isto vai se transformar perniciosamente naquilo que, no fundo, nós vamos encontrar, se quisermos, em alguns
pensadores do século XIX, alguns deles não sabe por acaso que são judeus, como o direito ao trabalho. E, no fundo, o que é interessante é que as utopias que nós vamos transmitir do século XIX para o século XX são utopias do direito ao trabalho. O socialismo, o marxismo, vai criar o direito ao trabalho, no fundo, numa visão, eu quase me arriscava a dizer, laicizada da necessidade do trabalho. O trabalho como uma necessidade, que vai ser depois, enfim, aquele equilíbrio entre aqueles dois textos que eu acho que parece a pena visitar constantemente, o Engels com o direito ao trabalho e o Jack Dell, o E como vamos alterar isso? Admiro a coragem do FITT de lançar estes debates no seminário. Espero que não seja muito tarde e que nós conseguimos assistir a esta alteração e a esta realidade que se faz fora. Não vou alongar muito na questão de que falar, eu acho que são tirar uma boa parte do que eu queria dizer, mas vou passar por alto o que a religião muçulmana pensa nesse sentido. Nas questões chaves, que é como é garantir que todas as pessoas de uma cidade tenham necessidade de viver uma vida digna, como é que se dá uma vida com condições decentes nas outras questões sociais e culturais, e ainda em questão. Como prevenir a pobreza material e garantir a oportunidade de todos a participarem ativamente na sociedade em que vivem. Como podemos criar condições para a eliminação da pobreza que evite os debates baseados na inveja e no indivíduo. Penso que são temas muito difíceis de ultrapassar, atendendo para o rumo que as coisas estão a mudar. No entanto, acredito, havendo iniciativas como estas, um dia vamos conseguir criar este rendimento básico e condicional e talvez resolveremos uma boa parte dos problemas sociais atuais. A comunidade islâmica e a religião islâmica também está de acordo. O rendimento básico e condicional é apontado como uma solução destas questões. Eu venho falar de forma como o Islão aborda estes mesmos temas. Mas são conceitos a cabo, é uma taxa que todos os muçulmanos são obrigados, o qual incide sobre a sua riqueza anual e é o terceiro mandamento da religião islâmica, ou o terceiro pilar dos 5 pilares do Islão. Portanto, é obrigatório dar o zakat aos que precisam. Já está inserido no Islão. O zakat é um direito dos pobres e é um dever dos ricos. Os ricos têm que olhar para os pobres e devem dar uma parte do seu bem para os pobres. A racionalidade por trás desta inversão é que os muçulmanos creem que tudo pertence a Deus e que a fortuna é mantida pelo homem em confiança a Deus. Não nos pertence a nós. No Médio Oriente temos jazigos de petróleo, mas pertence a quem? Pertence a Deus. Deus. Então, aí existe uma porção dessa fortuna pertence sempre legalmente aos mais pobres e deve ser dada a eles. A palavra zakat significa purificação e crescimento. Os bens são purificados quando uma parcela deles é reservada para aqueles que necessitam. Cada muçulmano calcula o seu zakat individualmente, mas geralmente o seu valor ronda os 2,5% do seu capital. No Islão, Deus promete aumentar a riqueza daqueles que dão, incentiva os que dão a receber mais, com a intenção de agradar a Ele, e apela que a solidariedade seja feita com discrição, de forma que, dando com uma mão, a outra não saiba. Não se deve ostentar a doação. Quando a intenção é desvirtuada, o ato perde o seu efeito altruísta. A obrigação do zakat cria um desapego material, exercita a generosidade de partilha e humildade.
O zakat visa redistribuir a riqueza da sociedade de modo a reduzir as diferenças entre classes e grupos sociais, possibilitando assim que todos os membros dessa sociedade possam viver dignamente. Esta obrigação é uma contribuição importante para a estabilidade social, eliminando da alma do rico o egoísmo e da alma do pobre a inveja e o ressentimento contra a sociedade. O zakat bloqueia os canais que levam ao ódio entre as classes, torna possível o desenvolvimento do sentimento de fraternidade e solidariedade. O Abu Bakr, o profeta Maomé, tinha garantido aos todos os muçulmanos uma quantia suficiente para suportarem as suas necessidades mais básicas. Estes montantes eram pagos pelo tesouro do califado e pela contribuição do zakat. E chegou um ponto em que não havia a quem dar o zakat, não havia pobres naquela altura. A preocupação do Islão com os mais desfavorecidos faz com que possa encarar o rendimento básico incondicional como uma solução para resolver uma parte das questões que abordamos no início. Agora, pedirei aqui à doutora Fozia que nos explique como é que funciona o zakat na comunidade islâmica em Lisboa. Normalmente o zakat. O zakat é tirado todos os anos, uma vez por ano, sobre a posse das pessoas. Tira-se 2% do mês sobre a posse e normalmente é tirado no mês do Ramadão. Boa noite. O meu nome é Fozia e eu faço parte da Comissão Social de Zakat da Mesquita Central de Lisboa, juntamente com o professor. Então, durante o mês do Ramadão, aliás, o zakat, como diz o senador, é um dos pilares do Islã. O terceiro pilar do Islã, que está no Alcorão, está associado à oração. Portanto, é um mandamento fundamental para o muçulmano. Primeiro é a crença em Deus, a segunda é a oração e a terceira é o zakat. Portanto, faz parte incondicional de ser muçulmano. Os 2,5% que o muçulmano contribui para a sociedade é voluntário. O cálculo é feito pela pessoa em si, portanto, não está ninguém a avaliar. E é um ato voluntário com base em purificar a riqueza. Portanto, a relação que o muçulmano tem com o dinheiro é uma relação, digamos, própria, em que o dinheiro não nos pertence, é uma dádiva de Deus. Portanto, vamos purificá-lo ao dar o zakat. E esse dinheiro, então, é dado no mês de Ramadão, sendo um mês sagrado, os mais sagrados do ano, em que o muçulmano, através do jejum, faz uma quebra na sua rotina, no seu cotidiano. Ao deixar de comer e exibir de nascer do sol ao pôr do sol, acontece uma coisa extraordinária no ser humano. E eu falo por experiência própria. Nós abstemos-nos o facto de estarmos sem comer e sem beber faz que nós estejamos mais próximos ao nosso eu. E com isso quero dizer que é uma reflexão do mundo mundano e refletimos sobre o essencial, sobre o consciente. Portanto, estamos conscientes do nosso pensamento, o que nos vem na cabeça, que está intrinsecamente ligado à fé. Estamos conscientes daquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós cheiramos. Quer dizer, não é só o facto de deixarmos comer e beber de manhã até o pôr do sol. Não, é uma consciencialização mesmo de fé e uma como é que se diz? Como é que eu explico isto de uma forma profunda, individual, de cada um. Portanto, cada um vive o Ramadão à sua forma. E dessa forma, pronto, é um mês em que também é um mês de caridade, é um mês de compaixão, é um mês de solidariedade, em que o muçulmano tenta distribuir e ajudar os mais necessitados. E é nessa ação que a Mesquita Central de Lisboa, a Comunidade Islâmica de Lisboa, é forte. O que é que nós fazemos? Com as contribuições voluntárias que as pessoas nos dão, nós
fazendo distribuição de cabazes, de bens alimentares básicos, portanto, compostos pelo mais básico, o arroz, o açúcar, o leite, a massa, o atum, o feijão e o óleo. Isto só lhes estou a dar só para saberem que isto aqui é mesmo o mais básico para aqueles que estão em extrema dificuldade. E o que é que acontece? No nosso caso em particular, nós temos a participação dos jovens da comunidade que querem muito participar nesta ação, em que eles vêm nos ajudar a fazer a distribuição dos bens. E como é que ela é feita, a distribuição? Nós temos, é um mês, portanto, 4 fins de semana, durante o mês, em que atendemos as pessoas mais necessitadas da comunidade por ordem de prioridade. Portanto, o primeiro fim de semana é para os idosos, é para os doentes e sucessivamente. E então é feito um rastreio, não é feito temos os critérios, portanto fazemos uma triagem, não é bem triagem, as pessoas vêm da seleção, uma avaliação das necessidades da pessoa, portanto veio o chefe ou a pessoa que faz representar a família. Temos que fazer algumas perguntas pessoais que são muito delicadas e os jovens também estão preparados para esse facto. Portanto, há pessoas que às vezes podem ser os seus avós e têm que fazer perguntas do género quanto é que pagam de renda, quanto é que recebem de salário, quanto é que é o agregado, se tem subsídio de desemprego ou não. Portanto, são perguntas muito delicadas que nós temos que abordar de uma forma muito delicada. Os jovens, aliás, abordam de uma forma muito delicada porque são preparados por isto, por nós, pelo Sheikh Munir, que infelizmente não pode estar cá hoje, então nós estamos aqui a tentar representá-lo. Oxalá que estejam a fazer um bom trabalho nisso. E feito uma série de perguntas de avaliação de uma forma muito delicada, então atribuímos então o cabaz. Conforme as necessidades, portanto, o cabaz é maior ou menor, consoante o grau de dificuldade. E devo dizer que este ano atendemos 1.800 famílias e distribuímos cerca de 3.500 cabazes, compostos por estes bens essenciais, ao longo do mês. Foram distribuídas à volta de 100 toneladas de alimentos. Fora o mês de Ramadão, continuamos com estes atendimentos na mesquita semanalmente, onde atendemos também pessoas carenciadas, pessoas com dificuldade. A comunidade islâmica de Lisboa é composta essencialmente por pessoas vindas da Guiné. Muitas mães solteiras ou mães que vêm com crianças ao abrigo do acordo com Portugal para tratamentos médicos, em que vêm para Portugal e depois são abandonadas pelo governo, porque também não têm fundos, e então muitas vezes vêm ter connosco para pedir ajudas de alimentação, ou rendas, ou transporte, ou medicação, e são essas as rubricas que nós temos para, e fundos que temos para lhes ajudar. Temos também subsidiários, famílias subsidiárias, em que ajudamos mensalmente dependendo do visto. Às vezes são rendas, outras vezes é só um subsídio mínimo para assegurar as necessidades básicas mesmo, medicação, receitas médicas para óculos. E nos últimos 3 anos, com a vinda dos refugiados da Síria e do Iraque, tem havido um aumento de pedidos também de ajuda para passes para transporte, que é para eles tentarem se deslocar, tentar arranjar trabalho, aprender o português, para serem um bocadinho mais móveis, porque eles vêm ao abrigo da PAG, ou da Crescer, ou dos serviços jesuítas de refugiados, que são apoiados pelo governo, e que têm um subsídio, cada um, mas que depois é um subsídio mínimo e têm dificuldade em se deslocar. Então, nós tentamos ajudá-los com o passe
de transporte. E, essencialmente, é este o nosso trabalho que nós fazemos durante todo o ano. E esse é Obrigado a todos os oradores. Eu penso que, com certeza, a plateia tem enorme interesse em colocar questões, portanto, podia começar sem questões. Temos aqui uma, temos lá outra. Então, por favor. Para os amigos da comunidade islâmica, bem-vindos, obrigado por virem cá. Não sei se tiveram a oportunidade de ver como é que é a implementação do RBITT, que é basicamente pega metade do rendimento e depois divide. Pronto, gostava que se expandisse um bocadinho mais sobre quão perto isto seria da ideia do zakat, no sentido tipo, nem precisava ser metade, mas seria 2,5%, mas todos os meses. E na comunidade islâmica, a proposta do Miguel é tipo, podemos começar numa comunidade, desde que todos se voluntariem e se inscrevam, depois ser automático, sair 2,5% todos os meses para o fundo e voltar dividindo por todos o que sai do fundo todos os meses. Acho que é... Eu acho que seria muito bom sabermos esse apoio, esse apoio de rendimento base incondicional. Porque com isto libertava os fundos de comissão de zakat, para que nós temos tantos pedidos e nós não conseguimos satisfazer a todos os pedidos, e libertava o fundo para estas situações que nós não conseguimos apoiar. Penso que seria um ato humano, porque as dificuldades que as mães passam, vêm com crianças, porque os maridos todos podem trabalhar e abandonar-nos. Às vezes eles têm tudo, os crianças às vezes têm 2 ou 3 turnos, e depois deixam, vão-se embora, as mulheres ficam com as crianças. E nós também situações dramáticas que temos que resolver. Daí a minha colega disse que nós devemos pelas prioridades, porque o fundo não chega para tudo. Penso que este RBI ia aliviar bastante o nosso trabalho. Obrigado. Atrás. Boa tarde. Penso que vou agradecer ao professor Ricardo Oliveira por ter iniciado a estar aqui e também obrigado pela universidade e essa cá. Eu queria só acrescentar um bocadinho o meu nome é Sérgio Miguel, sou muçulmano, sou frequentador da Mesquita Central. Eu julgo que faltou um bocadinho explicar exatamente pelo Ramadão passa o jantar na questão de dívidas. O jantar entre não só grande parte são muçulmanos, que fazem o mesmo, mas também eu, como já lá jantei várias vezes, eu sei que tem alguns necessidades. E a comunidade também, faz todas as sextas-feiras, serve a sopa, que não foi aqui acrescentado, mas comigo, sendo muçulmano e frequente da casa, também é bom acrescentar isso. A sopa sexta-feira é para todos. E voltando um bocadinho atrás, mesmo eu, há uns tempos, já usufruí desse trabalho. Eu conheço algumas pessoas, pode ter parte do meu grupo. E a comunidade, como aqui o nosso colega disse, a comunidade tem grande dificuldade. Eu como assessor, conheço algumas pessoas que passam a grande dificuldade com a solicitar apenas direito, receita de banco e comprar legal, transporte. Eu penso que também, não sei se eu tenho alguma dúvida, eu ia começar agora a atrás, penso que os 2,5% do zakat é um rendimento acumulado durante os 12 meses. 12 meses, um ano. Pronto, eu posso ter um dinheiro ao 10º mês, se eu tirar o dinheiro, já não posso tirar o zakat sobre aquele dinheiro. Vejam se eu estiver errado ou não, não sei se é, eu disse uma pessoa que tem alguma dúvida nesse sentido. Eu desde já agradeço a todos por terem ouvido. Muito obrigado. Eu acho que se eu resumir durante 10, 12 meses, deve ser a 2,5%.
se gastar numa coisa que não seja ir ao casino, o casino deve estar a enganar a Deus. Isso faz-me lembrar uma história que havia um casal muito rico e quando chegava a altura do mês 11º, o homem depositava o dinheiro da conta da mulher e nunca chegava. Até que uma vez a mulher pegou na dinheiro e foi-se embora. Isso é verdade, isso não é história, isso é real, aconteceu em Lourdes. Portanto, isto, no Islã, o importante é a intenção e a consciência de cada um. É preciso entender porque é que o zakat foi criado. Entendê-lo e ir ao encontro dele. E disse bem, nós também no mês de Ramadão servimos o iftar, que é o jantar, mas como a comunidade é dividida por várias comissões, isto pertence à comissão de iftar, mas podíamos ter falado aqui. Há uma movimentação durante o Ramadão na mesquita, em que nós sempre a iftar, as pessoas estão 5 vezes a rezar, em pleno, e há uma áurea de espiritualidade muito mais intensa do que noutros meses. As pessoas no fim desse mês sentem-se preenchidas para aguentar o ano todo. Não sei se respondi todas as questões. Obrigado. Aqui, por favor. Gostei bastante da vossa apresentação. Há aqui uma questão que estavam a dizer que nós agora temos um dogma que é o trabalho. Há mais dogmas do que o trabalho, não é? Mas eu lembrei-me de um livro que já foi aqui falado, que é o Direito à Preguiça. Foi um livro que me esclareceu bastante a importância do RBI e qual é o propósito do RBI. Eu lembro-me que nesse livro falaram do início da Revolução Industrial em Inglaterra, em que houve, de repente, as fábricas têxteis e as pessoas começaram a ter roupa a dar com pau, ou seja, tinham tanta roupa, que às tantas a burguesia punha sal na roupa, para a roupa se estragar. E usavam roupa todos os dias, roupa diferente. Aquela questão que se vê nos filmes, que vê-se a burguesia constantemente a experimentar roupa, etc. É porque eles tinham tanta roupa que eles gastavam a roupa por completo. E haviam as pessoas maltrapilhas que tinham que ajudar a minar carvão ou ajudar nas próprias fábricas têxteis. E essas pessoas, quando houve uma crise de superprodução em que, mesmo pondo sal na roupa e mesmo as pessoas usando tanta roupa, mesmo assim as fábricas não conseguiram e deram colapso, e as pessoas foram ter com as fábricas, e o que é que as pessoas foram pedir? Foram pedir trabalho. Não foram pedir roupa. Foram pedir trabalho. E isto aqui faz-me lembrar duas coisas. Primeiro, vamos a ver quem é que é a burguesia hoje em dia. A burguesia hoje em dia somos nós. Nós estamos no meio do chefe completo. E ao mesmo tempo, aquilo que pedimos é trabalho. E o que deveríamos estar, se calhar, a pedir era alguma coisa para conseguirmos sobreviver, para começarmos a sobreviver também de forma ética. Porque nós não estamos a viver de forma ética. Nós, neste momento, nós temos, como está a nossa agricultura, nós temos agricultura para 50 anos. Nós temos a tal produtividade, que é outro dogma. Nós temos produtividade graças a trabalho infantil nos países em desenvolvimento. E o consumo, nós temos aqui um ciclo, que é a questão de aumentos de produtividade geram desemprego, que a seguir têm de ser compensados com o aumento de consumo. E isto foi muito bom no início do século passado, porque nós tínhamos muita necessidade de consumo. O que é que acontece agora? Nós chegámos a um ponto que não conseguimos consumir mais. E isto é a razão da nossa crise. Não é a automação, que se fala muito no RBI. Aqui a questão é, não há necessidade de consumo. E por causa disso não estamos a conseguir produzir e não estamos a conseguir emprego. Conseguimos o subemprego, que é dar emprego às pessoas, para as pessoas não se queixarem muito e não haver aqui grandes revoltas. Pronto, isto não é bem uma pergunta, isto é mais quase um desabafo, mas pronto, eu acho que é importante esta parte ética,
Porque muitas vezes, tal como o trabalho, às vezes o RBI, pensa-se no RBI pelo RBI. Outra vez deixa-se de perceber o propósito das coisas. Tal como o trabalho começou por ser uma coisa boa para as pessoas terem uma vida boa, agora está a impedir-nos de ter essa vida boa. Porque nós estamos tão fixados naquilo que estamos por completa... nós temos direito a ter uma vida boa, temos a responsabilidade de ter uma vida com frugalidade, não é? Temos de ver aquilo que queremos, não é? E pronto, enfim, há aqui questões de marketing que fazem com que nós queiramos mais, há aqui uma data de coisas que têm de ser revistas, e um dos primeiros passos é outro dogma do consumo, temos que consumir. Se vocês tirarem dos deputados todos, de esquerda à direita, a palavra crescimento, emprego e consumo, vocês ficam sem discurso nenhum. É uma das coisas que podem fazer. Vejam a televisão, vejam qualquer político e tirem-lhes essas palavras. E se quiserem substituir por um pi, parece uma conversa de loucos. Vocês que estão aqui na escola, às vezes não se ensina a pensar, infelizmente. Ensina-se que estas respostas têm de ser estas as certas para vocês acertarem nos exames, mas vocês questionem-se sempre e questionem também as coisas como estão. Tenham essa coragem, é o que eu vos peço também. Ok? E pronto, e basicamente é isto. Eu acho que o grande problema hoje em dia é que estamos a ensinar a não pensar. Ocupam-nos com o Facebook, ocupam-nos com o WhatsApp. O ser humano deixou de pensar por si, deixou de ser crítico. Esta é a grande crise que vou viver. Eu agradeço a terceira intervenção porque nos seguimos que nós temos que pensar e temos que ensinar os nossos filhos a pensar e a questionar. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Já agora aproveitando a ocasião para puxar a brasa à nossa sardinha, eu acho que essa é uma das maiores vantagens que esta universidade tem, é que aqui incentiva-se a pensar. Infelizmente, e no mundo universitário e académico, eu penso que à escala mundial, cada vez mais, e inclusive as universidades agrupam-se por escolas de pensamento. Então, se o indivíduo é de esquerda, vai para um lado, se o indivíduo é de direita, vai para o outro, e não há sequer esse debate e essa diversidade e esse foco em que os próprios alunos, os próprios participantes do meio académico em geral, pensem nas coisas e desenvolvam o pensamento crítico, que é absolutamente fundamental. E essa é uma das vantagens que a nossa universidade, que é tantas vezes criticada, e já foi também, justamente, sabemos disso, mas que normalmente as pessoas não sabem isso desde os portões para fora, não é? Que aqui uma das grandes fatores de diferenciação é precisamente esse, é passar para os alunos essa mensagem de pensarem para os próprios, descobrir para os próprios e não comprarem apenas o produto acabado que nós tentássemos impingir. Isso, estão aqui muitos alunos meus, particularmente, que de certeza não me deixarão mentir, mas não é mérito meu, ou do professor Paulo Fino, ou do professor Gonçalo, é mérito do sistema que está montado aqui, que é realmente muito diferente, e por isso é perfeitamente possível que nesta universidade encontrem alguém do CDS e a seguir alguém do Bloco de Esquerda, a seguir alguém que seja radicalmente contra uma coisa e alguém que seja radicalmente defensor. A diversidade aqui é imensa. E de facto, acho que isso é uma das grandes vantagens do meio académico, que infelizmente o próprio meio académico se encarregou de deitar fora em demasiadas universidades. E já agora partilho só consigo. Eu fiz toda a minha formação numa outra universidade em Lisboa, e onde aquela universidade se destacava por ser exatamente um espaço de liberdade e de livre pensamento. E passados quase 30 anos, verifico que exatamente aquilo que existia lá foi completamente dizimado pelo pensamento único e pelo alinhamento em torno de uma forma de pensar em particular, que é aquela
que provavelmente as pessoas que mandam naquela universidade entendem que é o que serve para ali. E de facto, aqui isso não acontece. Mas infelizmente o meio académico é perito nisso. Perdoa-me este comentário, mas não podia deixar de referir, porque é uma reflexão. Não tem particularmente a ver com o RBI, mas se calhar, se as universidades, em geral, à escala mundial, tivessem muito mais esse papel de levar as pessoas a pensar por si, se calhar nós hoje tínhamos muito mais gente alerta para os problemas que a sociedade tem e enfrenta, e se calhar o RBI tinha muito mais possibilidades de ser defendido e de vir a ser implementado. Nós sabemos bem que é um combate extremamente difícil, aquele, e as pessoas do movimento RBI, ao qual o maior grupo pertence, sabem perfeitamente que é um desafio enorme aquele que temos pela frente. Porque a sociedade, infelizmente, gosta mais de ver televisão, consumir produtos acabados e não pensar muito em defesa. E chega. Obrigado. Bom, já agora, pegar exatamente o que o Sr. Paulo disse. E a Universidade de Lusófona, é a única universidade neste país que tem uma área de ciência das religiões, à qual orgulhosamente eu pertenço e que dirigimos. E a pergunta que eu durante muito tempo mais ouvi, agora não tanto, mas ainda acontece, era quando eu dizia que, enfim, temos uma área de ciência das religiões, a pergunta imediata era, mas isso serve para quê? Então, temos isto, aquilo, e temos a licenciatura e o mestrado, e as saídas profissionais. A universidade foi muito reduzida a isto, não é? E podemos agora encetar aqui uma reflexão que me é muito cara, porque é dramática, porque as universidades hoje estão transformadas em máquinas de fazer papers. Isto é fazer artigos científicos com objetivos muito claros, que não podem ter mais de 10 a 12 páginas, e, portanto, uma boa reflexão existencial, que obviamente tem mais de 10 a 12 páginas, deixou de ter lugar, não é? Nós transformámos em criadores de conhecimento método, no fundo. A especialização destruiu muito o sentido, primeiro, de uma universidade como espaço de conhecimento, de debate, de liberdade. Pronto. Mas isto é só para pegar no que o José Paulo disse. Mas aquilo com que eu gostava de terminar uma pequena reflexão é que o desafio que está aqui com o RBI é um desafio que eu acho que, enfim, voltando à minha questão, são 5.000 anos de história que é preciso reverter. O desafio que está aqui eu acho que passa muito por uma tensão que tem tudo a ver até com a liberdade de pensamento de que foi aqui falado agora. Porque nós, à medida que fomos criando esta narrativa que nos diz que nós somos cada vez mais livres, efetivamente temos uma liberdade em uns domínios em uma sociedade que nunca tivemos, nós efetivamente desperdiçamos essa liberdade. E temos uma liberdade enorme enquanto consumidores, enquanto máquina consumidora, individual, qualquer um de nós pode consumir, qualquer um de nós, enfim, desde que tenha numerário, ou mesmo sem o ter, pode transformar-se em consumidor, não é? Mas ao mesmo tempo somos cada vez menos pensadores, não é? E o fundamental para qualquer situação como o RBI ou como o Zakat funcionar, o fundamental é a concepção da riqueza ser uma concepção que deixe o individual e passe para o coletivo. No caso religioso, islâmico ou judaico ou até cristão, aqui o coletivo, digamos, tem uma alavanca que é o conceber a riqueza como alguma coisa que é de Deus. E nós somos os gestores, os administradores, os usufrutuários. E, portanto, a forma de mostrar a Deus que se reconhece que a riqueza é de Deus é partilhando com os outros, não é? Portanto, o universo religioso tem esta bengala, tem esta alavanca que facilita compreender que a riqueza não é individual. Enfim, somos para uma sociedade laicizada. Convenhamos que a revolução é muito mais difícil, porque é preciso encontrar as bengalas que nos levem
a libertar dessa ideia de que é meu e sou meu. Não, é do meu trabalho, é meu. O que é que eu vou dividir com o outro? O que é que eu vou dedicar de, não é? O grande problema do consumismo, e podemos agora entrar aqui em reflexões que têm sobre a ética, que é, não é? Nós podemos dizer, e dizemos todos, não é? Que estamos numa cadeia de consumismo que nunca mais para e aquilo que fazemos é alimentar a produção com mão de obra escrava, com mão de obra infantil em N sítios do mundo. Mas não temos qualquer pejo em procurar o preço mais baixo. E a busca do preço mais baixo é que, obviamente, leva a que lá atrás se vá degradando a mão de obra cada vez mais. Portanto, nós, inevitavelmente, sempre que entramos nesta mecânica de consumir, que seja pelo preço mais baixo, nós estamos a alimentar a mão de obra escrava. É claro que estamos. É muito confortável porque não pensamos nisso. Enfim, nós temos uma série de questões que podemos colocar. Se não comprássemos, então se calhar a fome chegaria a 5 mil quilómetros de distância. Portanto, a questão não é nada simples, mas nós estamos no meio da questão, estamos no meio do problema e nós alimentamos o problema. Acima de tudo, alimentamos o problema do individualismo. E só é possível, em termos de mentalidade, o RBI ser implementado se nós de facto conseguimos sair do eu, respeito, o rendimento não é apenas meu, é do coletivo e por acaso eu tenho um bocadinho mais que os outros. Só se me permite acrescentar ao que o professor Luís, que quanto à questão religiosa, se é sem dúvida sim, no que diz respeito às religiões chamadas monoteístas, aquelas que não têm esse qualificativo, e às vezes é discutível se permitem ou não, são muitas delas panteístas. E o panteísmo significa que o divino é o próprio todo, é a vida, o ser, a lei, sustenta que não há outra natureza que tudo é divino e, portanto, tudo integra, incluindo naturalmente a riqueza, integra aquilo que é a unidade de dimensão. E, portanto, penso que se pode afirmar que esta questão de que o que é de todos, o que é de um, é de todos, fundamentalmente, eu não gosto de usar esta palavra, mas seja, é transversal, praticamente, a todo o tipo de religiosidade existente. Mais questões? Lá atrás, Gonçalo. Eu tinha uma questão que envolvia, se calhar, um pouco a conversa, ou possivelmente todas as religiões, que é em que medida o RBI pode ser também transmitido como um exemplo por todas as religiões, de forma a conseguir sensibilizar, porque infelizmente, tendo em conta todas as distrações que nos rodeiam, eu começando desde já hoje, porque há um jogo que é só o que se vai falar, amanhã é as eleições, e passa uma semana em que não se pensou em nada a não ser o vazio, basicamente. É consumo imediato, não é consumo racional, não é algo que nos faça crescer ou faça desenvolver. Eu pergunto de que maneira é que as religiões, por exemplo, nos seus seios, nas mesquitas, nas igrejas, nas sinagogas, entre outros locais, podem conseguir envolver a população e começar a sensibilizar, não da necessidade do RBI, que é se calhar mais fácil, mas de utilidade. Muitas vezes as pessoas se falam que o RBI serve para aqui. Isto é mais oferecido, então, e é para não fazer nada. Então, conseguir desmistificar aquelas pequenas paradigmas que as pessoas já criam e aqueles estigmas que as pessoas criam dentro das suas próprias mentalidades. De uma forma que todas as religiões poderiam, por exemplo, introduzir uma forma de marketing, vender esta ideia, porque no fundo ela é muito boa. Muito obrigado. O trabalho na religião
é uma oração. Sem trabalho, o ser humano não é feliz. O EBI pode vir ajudar e minimizar as dificuldades do ser humano. O ser humano está a passar neste momento fases tão difíceis que não é o vencimento mínimo que tem que trabalhar 1 ou 2 ou 3 empregos para sustentar-se. Eu acho que a religião incentiva a trabalhar. No entanto, no mundo em que nós vivemos, em que nós inventamos a inflação, e inventamos outras coisas, nós deturpamos o sentido das religiões. E estamos a fazer uma guerra contra as religiões. Aí o EBI, eu penso que será uma mais-valia e irá ajudar bastante para minimizar, aliviar e facilitar-nos a ajudar as pessoas. E as pessoas vão passar mais tempo, mais conscientes, vão pensar mais, há de haver menos, penso que, crimes. As pessoas vão ficar mais tranquilas, porque as pessoas vivem com dificuldades, vivem traumatizadas no dia da manhã. Como educar o seu filho, não tem tempo para os filhos, atiram filhos para os creches ou para os tios e vão-se embora trabalhar. Pois já não estamos a viver, como foi dito aqui na mesa, nós só estamos a subsistir. E a vida não foi feita para subsistir. Senão Deus não teria feito uma noite tão bonita com um lugar tão bonito. Se fez isso, umas praias tão lindas. Ela foi feita para nós vivermos, usufruirmos e agradecermos a Ele aquilo que Ele nos deu. E louvá-lo, é o que Ele pede. E logicamente pede-nos humildade de ajudarmos ao outro. E olhar para o outro, aquilo que foi dito aqui. Não olhar só para o nosso amigo, olhar para o próximo. O problema do próximo é o nosso problema. Então isto temos de criar um mundo melhor. Estamos numa fase muito difícil e que temos de contrariar, e por isso é que eu elogio estas iniciativas. Indiretamente à sua questão, eu acho que sim, que as comunidades religiosas podem ter um papel muito ativo nesta questão, ou em questões próximas, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque as comunidades religiosas mantêm, enfim, nem todas, mas muitas das comunidades religiosas mantêm, de facto, o espírito de comunidade. Eu acho que esse é o aspecto fundamental para que alguma coisa como o RBI possa vingar, é de facto olhar-se para o todo como comunidade ou como comunidades. Portanto, aí o universo religioso tem de facto uma ferramenta muito útil, que é o ter mantido dentro da grande metrópole, da grande cidade, ter mantido, no fundo, esses laços comunitários mais próximos, esses laços de vizinhança, não é? Por outro lado, eu acho que as próprias narrativas religiosas, os textos sagrados, de facto, têm um material teológico para um discurso de igualdade, seja perante a questão da criação, como eu disse, ou perante, no fundo, a dignidade humana, as teologias, e já não vou para o Oriente, ficando aqui pelo Mediterrâneo apenas, as teologias têm material para um discurso de igualdade. Mas agora, o que eu acho que é importante, porque quando nós vamos para o nosso mundo ocidental, convivência religiosa em comunidade relativamente frequente, em Portugal não temos 6% da nossa população. Portanto, não é por aí que nós vamos resolver o assunto. Não é por aí que vai ganhar massa social de apoio. Não é. Portanto, as religiões podem ser interessantes, podem ser um tempo interessante, porque têm, no fundo, estas características, estas apetências que podem ser, de facto, meios difusores de práticas como é RBI, assim, mas é a fatia mais pequena. A maioria da nossa população, a maioria esmagadora, não tem vida comunitária nenhuma, ou muito pouca, porque se juntarmos à associativa, enfim, a maioria de nós são pessoas sós, ou muito pouco mais sós do que o lugar que a pessoa que tem em casa ao lado, não é? Isso vai levar-nos para outras questões. Portanto, o fundamental, no fundo, eu acho que é ir o primeiro artigo da Declaração dos Direitos da Humanidade, que faz para lá de 70 anos, não é? A Carta. O primeiro artigo diz uma coisa lindíssima. Pega exatamente no primeiro artigo da Constituição americana e aprofundou, dizendo que, agora não sei de cor, mas todos os homens são iguais a ninguém,
e devem tratar entre si em espírito de fraternidade. Está lá tudo. Está lá tudo. Precisamos era de conseguir transportar esse espírito de fraternidade para a sociedade laicizada e secularizada que temos. Esse acho que é o desafio. E sem se conseguir, no fundo, levar à prática este artigo primeiro da Carta, dificilmente nós teremos cidadãos que decidam dedicar de parte do seu rendimento para o outro que nem trabalha, não é? Nós vimos há poucas semanas, nos discursos populistas, felizmente não muitos que nós temos, não é? A acusação que é feita aos ciganos em Loures é a subsídio da dependência. Não preciso dizer mais nada. Só dizer que, talvez para fazer esta prevenção, eu estudei praticamente todas as religiosidades e espiritualidades existentes, umas mais que outras, e não conheço nenhuma em que não haja textos e princípios extraordinariamente inspiradores. No entanto, as práticas é característico do ser humano abaixar as coisas. Muitas vezes não são as mais adequadas e refiro-me aqui a esta questão, que no equilíbrio dar e receber, há pouco falámos, é preciso haver dia e noite, é preciso haver fluxo e refluxo, é preciso haver expirar e inspirar, e tem também haver um equilíbrio entre dar e receber. E na relação com o divino, as pessoas normalmente pensam, num âmbito religioso, em receber. O que é que Deus, ou os santos, ou os devas, ou o que é que seja, me vão dar. Não é? E esquecemos a questão, não daquilo que vamos receber, mas daquilo que vamos dar. E, no entanto, isso está implícito nos fundamentos de todas as religiosidades. E eu penso que é importante os responsáveis de religiões e de organizações espirituais insistirem na importância do dar, na importância do servir. No cristianismo há aquela frase notável de Cristo: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Não é? Isto é equivalente em diferentes religiosidades. E, portanto, essa noção da importância na religião, não de uma postura meramente peticionária e expectante, não é? De venha a nós, de venha a mim, mas de partilhar. De sermos tudo em todo. Acho que é muito importante, porque é um fundamento das religiosidades. E, naturalmente, conduz a uma coisa como a questão da harmonia, que é sermos corresponsáveis. E corresponsáveis, eu gostava só de acentuar uma coisa que disse há pouco. Nós usamos aqui telemóveis, nós usamos microfones. Nenhum de nós inventou estas coisas. E achamos natural estar a usufruir deste bem, destas utilidades que outros inventaram. Então, como é que não é, por outro lado? Como é que não é uma coisa nossa? Como é que podemos ser alheio a haver pessoas em necessidade? E, finalmente, também é acrescentar que eu penso que é importante. Há muitos textos religiosos em que falam da criação, vamos dizer assim, não gosto muito do termo, mas seja, como uma obra de arte, não é? Como um poema divino, como uma canção divina, etc. E nós temos que valorizar o trabalho em todos os sentidos. Trabalhar não é só espetar pregos ou escrever papelar. Não é? O trabalho como prestação para o bem comum pode revestir formas que normalmente não são consideradas de trabalho, até são consideradas não estar a fazer nada. Ali o nosso amigo pode estar a fazer uma música belíssima, que vai inspirar pessoas, que lhes vai trazer alegria, profundidade, solidariedade, fraternidade, sentido de bondade e de beleza. E pode-se olhar para ele aquele tipo, desculpe o tempo, não está a fazer nada. Mas ele está a fazer uma coisa fantástica. Muito mais fantástica do que estar a fazer uma papelada com uns números para sei lá o quê. Obrigado. Temos mais duas questões. Penso que a seguir a essas duas, quanto muito mais uma, também, senão o adiantado da hora levará a que os nossos convidados também provavelmente têm outros compromissos. Lá atrás, por favor, Ana. Boa noite, muito obrigada pela apresentação. Penso que seja relativamente rápido de responder.
Uma vez que estamos a falar tanto de espiritualidade e de religiões, qual é que acham que são as vantagens? Já falaram um bocadinho em perigos de associar o RBI à caridade e às contrapartidas que esperam os religiosos de obter quando fazem a caridade. Isto já entraram um bocadinho por aí, mas é só, isto é uma coisa que as pessoas associam muito. É mais um subsídio, é mais um... E se for visto do ponto de vista religioso, pode fugir para esse lado. Se acham que é bom, achar que o RBI é uma caridade, ou se acham que não é tão bom. Deve ser realmente um conceito mais revolucionário da tal audição dos 5 milhões. Por isso eu usei tanto a palavra fraternidade e fui a Carta dos Direitos da Humanidade, porque há uma tentação muito grande, de facto, de olhar para estas formas de rendimento que não vêm do trabalho. Há uma tentação muito grande de olhar com essa mácula, com essa crítica do não fazer nenhum, não é? A tal pessoa que está inspirada, gritando, a fazer uma música excepcional, não é? Enfim, as coisas já vêm longe, temos muitos génios, começando pela música e pelo Mozart, que morreram em estado muito complicado, até porque não ganhavam dinheiro, não é? Mas, portanto, é algo comum, não é nada de novo. Mas este rendimento que não se relaciona diretamente com o trabalho, sabe que nós temos uma cultura, que não é apenas uma cultura popular, como eu acredito, nós temos uma cultura que, sabe, olha para isto como algo, no melhor dos casos, sim, encaixa na caridadezinha, em quem tem necessidade, sim senhor, para não morrer, para não termos uma paisagem tão desfiada com altarpicos, então vamos lá dar um chequezinho para eles ao menos andarem com os sapatos que não sejam outros, não é? Facilmente, e é aqui que eu acho que esta proposta é revolucionária, porque de facto, no fundo, o rendimento não é apenas para aqueles que precisam dele. O rendimento é um rendimento, no fundo, que se tem direito, porque se é ser humano. Ponto. Isso é que é fundamental, é enraizar este conceito no facto de ser humano. Mais nada. Agora, o universo religioso, como eu disse, eu acho que tem ferramentas muito úteis, nomeadamente as da vida em comunidade, que podem, de facto, ir um bocadinho contra a natureza individual da riqueza em que nós estamos hoje montados. É claro que sim. Agora, o que importava, até pela questão estatística, o que importava era desenvolver uma mentalidade não religiosa, mas que é comum a religiosos, uma mentalidade de fraternidade, onde, pelo simples facto de se nascer ser humano, se tem direito. É uma coisa tão simples como dignidade, mais nada. É apenas isso. Fala-se apenas de dignidade. Não sei se quer dizer. Eu gostaria de dizer aqui algumas palavras, precisamente para pôr a tónica no seguinte: o RBI definitivamente não é um subsídio e não se pretende que seja um subsídio e funcionar especialmente da maneira como os subsídios funcionam. Há duas palavras importantes no conceito de rendimento básico e condicional. Há uma que não está nesse conceito RBI, mas que é tão importante como o resto dos termos, que é o universal. Ou seja, ser aplicado a todos e ser incondicional, muito importante, precisamente porque não está sujeito a nenhuma condição. Isso é o que separa o RBI em grande parte e aquilo que se propõe em relação àquilo que são os subsídios, como o rendimento social de inserção, etc., que é precisamente separado da condição. Essa condição é normalmente uma condição de recursos, ou seja, a condição de pobreza. E esse é o primeiro passo, que infelizmente os serviços de segurança social, por exemplo, que trabalham e que vão obrigar os candidatos a receberem subsídios por pobreza, vão a seguir obrigar a provas de recursos que mais que não são do que imensas humilhações que os pobres sofrem à mão de quem tem o poder de lhes dar a sobrevivência.
E, portanto, a partir do momento em que nós possamos atribuir a um ser humano, só porque é um ser humano, o mínimo para viver com dignidade, também lhe estamos a dar, em primeiro lugar, estamos a livrá-lo da humilhação e, em segundo lugar, estamos-lhe a dar liberdade. Estamos-lhe a dar a liberdade, mais que não seja, de ter a possibilidade de optar por eu não vou correr atrás de trabalho, eu posso usufruir do lazer. Obviamente, as minhas ilusões com o mundo não são assim tantas. Eu acredito que o ser humano tem também uma enorme capacidade de ser lobo. O homem é lobo do próprio homem. E, portanto, infelizmente, o ser humano não é aquele ser humano apenas solidário. Portanto, acredito que, mesmo no futuro, numa sociedade em que existe a RBI, vai continuar a haver, inevitavelmente, ricos e pobres. Não é disso que estamos aqui a tratar. Portanto, vai continuar a haver um grupo de pessoas que vão ter acesso a imensos meios, aos melhores bens que a humanidade pode produzir e que o dinheiro pode comprar. Mas existirão duas outras classes de pessoas. Primeiro, aqueles que voluntariamente vão optar por ter uma qualidade de vida que hoje parece inconcebível e que, aos olhos daquilo que é o sistema económico atual, são quase marginais, terão que ser vistos como marginais, não se quererão integrar nesse sistema económico e depois morrem, por muito geniais que sejam, morrem na maior das pobrezas como o Mozart. Ou então vamos ter uma outra situação, é que garantimos às pessoas, por muito que queiram ou não queiram e não consigam arranjar trabalho, garantimos que podem viver com dignidade, só porque são seres humanos. E, portanto, isso é um salto imenso para a humanidade. E hoje, nesta sala que nós estivemos a falar, acima de tudo, foi de humanidade. Ainda que isso possa ser materializado através de um instrumento que mais... O rendimento básico incondicional e universal não é mais do que um instrumento para podermos permitir ao ser humano sobrevivência com dignidade e garantir uma base para depois poder realizar o seu potencial. Se esse potencial se realiza porque a pessoa, por opção própria, quer trabalhar 16 horas por dia, seja. Agora, que não seja, porque para poder alimentar os filhos, para não ver os filhos com fome, tenha que trabalhar 16 horas por dia. Porque esse é o outro cenário macroeconómico para onde nós, que eu vos comecei a representar no princípio, e que infelizmente, na nossa sociedade já existe muita gente a enfrentar situações similares. E nós, como alguém há bocado aqui muito bem dizia, nós somos a burguesia, estamos num país rico, um país fantástico para viver. Estamos a fazer esta reflexão toda e temos muitas vezes a sensação de vivermos num sítio onde isto corre tudo mal. Não é? Há uma determinada sensação para isso. Mas, de facto, o mundo mais vasto, nós vivemos num mundo rico. O mundo mais vasto é um mundo onde há muito por fazer e onde, apesar do crescimento do PIB e do crescimento económico, o que não falta é situações de pobreza extrema. E reparem que a humanidade hoje já produz o suficiente para não haver fome no mundo. E, no entanto, continuam a morrer muitos milhares, centenas de mil pessoas à fome. Por outro lado, no tal cenário macroeconómico que podemos vir a enfrentar, a humanidade terá ainda um excedente. Os robôs, o que nos permitem, ou a evolução da tecnologia, o que nos permite é criar excedente. Ou seja, esse excedente, e se tivermos a inteligência de não destruir o ambiente para criar esse excedente, as pessoas vão ter excedente. Portanto, poderá haver mais e melhor para todos. E se formos inteligentes, em comunhão com a natureza. Agora... Eu gostaria de interromper. Obrigado, mas acho que esta era a mensagem que tinha que vos passar e por isso ser tão defensor do RBI. Acho que é um salto imenso para a humanidade.
E a humanidade, mais do que nunca, sabe que a crise significa também oportunidade, não é? E ao mesmo tempo em que podemos estar a ser confrontados com toda esta crise do lado da robotização, da automação, temos também a oportunidade do ser humano poder viver de uma forma mais feliz, em que não tenha que se sujeitar a trabalhar não querendo e possa libertar-se para atividades, se calhar até mais nobres, mas que não tenham o caráter de gerar rendimento, pelo menos imediato. E, portanto, dar ao ser humano as condições para ele poder estar tranquilo, viver com dignidade e poder realizar o seu potencial, se o RBI conseguir isso tudo, terá valido a pena o caminho que estamos a fazer. Obrigado. Tínhamos ali uma intervenção de Evaristo, por favor. Achei que ideia importantíssima, mas recordamos que o mundo temos as pessoas a imigrar. Entrar sempre e saída na economia. E as pessoas, por exemplo, se eu deixar a Guiné-Bissau e vir ficar aqui em Portugal, eu entrar, se eu tenho já o direito a esse rendimento, como seria implementado nesse âmbito das pessoas a imigrar, sempre temos essa saída de uma volta do mundo. E com relação à questão do IRS, porque no livro Francisco estava a ver como apareceu o IRS, começou mesmo com a ideia de um grupo de ricos na Inglaterra. Então, decidiram ajudar o dinheiro, era mesmo a Igreja Católica que queria esse dinheiro. Depois, assim que passou a funcionar no Estado. Mas depois podia ter outro impacto, não favorece, porque nós homens somos interesseiros. Então, isso passou a funcionar em cada Estado. E em termos deste funcionamento, o que apoio? Acho que todas as igrejas funcionam, mas há igrejas que não se prevalecem, então, a Cristo diz mesmo, se fazer pela direita, meus querem saber, mas eu sei que todas as igrejas quando não funciona, não apoia aos membros, às necessidades, quando não funcionará. Teria impacto a igreja envolver nessa situação, mas é o controle também do mundo, porque todos nós não somos justos. Se a religião funciona para todas as pessoas que têm o espírito, então aceitar viver a vontade de Deus, que esse modelo teria impacto com relação à igreja. Como ninguém é justo, mesmo no Estado, a pessoa é nova, tem um arquivo, as pessoas vêm sempre com ideias, se estavam tipo do surgimento. Ele anda a beneficiar desse, porque tem duas instituições diferentes. Vai lá, o censo das pessoas. Isso usava as pessoas funcionar certos modelos que pensam para o irmão e que dirigir essa situação. Esse ponto que eu queria salientar, o funcionamento perante a migração e a migração das pessoas. Ok. Obrigado, caro Sr. Ministro. Isso é uma questão que nos preocupa aqui muito, trabalhamos bastante com imigrantes, mas deixe-me dizer que aquilo que está previsto na proposta do modelo do RBTT é que o rendimento seja atribuído ao cidadão. Bom, porque também levanta questões práticas. É assim, se nós queremos criar um mecanismo em que automaticamente o dinheiro seja transferido para o cidadão, nós precisamos, obviamente, de ter algo que qualifique a pessoa automaticamente para ser receptor desse valor. Agora, como também saberá, aqui em Portugal está a ser feito um esforço enorme para que as pessoas que chegam até ao país, e isto aqui tem estado a funcionar, penso que apesar das dificuldades, tem estado a funcionar particularmente bem, e aí note-se que o Alto Comissariado das Migrações parece que está a fazer um excelente trabalho. Tem sido feito, proporcionado as condições para que as pessoas possam obter a nacionalidade e, portanto, aqueles que vêm até ao país possam vir a ser
depois receptores do RBI aqui. Mas, repare, a sua nota, se bem entendi, levanta em termos económicos o problema é das pessoas que estão em deslocação. Porque se a nossa ideia vingar, obviamente no futuro o RBI será da humanidade. Portanto, se tanto existirá em Portugal, como existirá nos Estados Unidos, eu espero que o João Donald Trump receba a proposta inclui isso, portanto será abrir uma exceção, não, acho que a condição da legislação mas será também, obviamente, terá que vir a ser aplicado também em África. As questões das pessoas que estão em deslocação. Bom, terá que haver, digamos, uma resposta técnica específica. Para as pessoas que vêm para Portugal como migrantes e querem se estabelecer aqui, penso que aquilo que já está a ser feito não é mau de todo, no sentido de criar condições para que as pessoas possam vir a ter a nacionalidade e sejam plenamente integrados na nossa sociedade. É verdade que ainda há problemas, e um dos problemas tem a ver com a língua, mas obviamente que é uma das condições para a nacionalidade, mas penso que está a ser feito um trabalho de grande dimensão, muito importante, e que Portugal tem investido nisso, e depois com as comunidades, onde as pessoas naturalmente vão aparecer, e na comunidade islâmica de Portugal, na Mesquita Central, devem aparecer com certeza centenas, se não mesmo milhares de pessoas, que com certeza apoiarão. Portanto, eu até de parte, penso que a seguir era o resto da questão, se calhar, foi isso. Nós até incentivamos e damos aos portugueses, aos imigrantes e aos refugiados que vêm, os que estão de passagem também, na Mesquita Central, é gratuito. Aliás, subsidiamos para aqueles que não conseguem, não têm meios para ter as aulas, subsidiamos então as aulas portuguesas, numa tentativa de integrar na comunidade portuguesa, na sociedade portuguesa. E também não falei, em termos de República de Sacar, o Islã preza a educação e a busca do conhecimento. Portanto, para os que não têm nem meios para dar companhias, temos uma beca específica para ajudar no custo das companhias. Portanto, isto tudo numa tentativa de integrar os refugiados e os imigrantes na comunidade portuguesa. Obrigado. Não sei, mais alguma questão? Então.